Bom dia, queridos. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, vamos começar mais uma aula. Vimos na nossa última aula parte lá, viemos vendo, grande parte das aulas referentes à área rachurada e vamos começar a entrar um pouquinho em trigonometria. O que é trigonometria? Consiste em relações dos ângulos de uma figura geométrica, em específico o triângulo. Então, nós já começamos a ver a relação entre triângulos normais, Por exemplo, esse tipo aqui de triângulo, ele apresenta lados e ele apresenta também ângulos. Ou seja, esse cara aqui, ele vai ter um ângulo. Espera aí que a dificuldade está um pouquinho grande. Sempre quando a gente fala de um ângulo, a gente sempre utiliza o chapéuzinho, o tio no caso. Então esse cara ele vai ter um ângulo, esse outro cara ele vai ter outro ângulo. Ué. Eu acho que porque o B ele não pega o tio. E provavelmente o C também não. Coisa do teclado. Então, o que acontece? Nós vimos que ambos os ângulos, o triângulo ele apresenta três ângulos. O ângulo A, o ângulo B, o ângulo C. E no caso, pela relação, a gente descobriu lá que a soma dos ângulos tem que dar 180. Lembra que a gente chegou a ver isso lá atrás? Então, se eu pegar A mais B mais C, isso aqui vai dar 180. Então, acontece que agora existem umas formas para a gente poder relacionar esses ângulos. Ou seja, relacionar e descobrir esses tipos de ângulos, que é através dos senos, cossenos e tangentes, relações trigonométricas. Então, como que ficaria mais ou menos essas relações trigonométricas? Então, vamos simplificar aqui, Então, vamos imaginar um triângulo com ângulo reto. Ou seja, já descobrimos que um triângulo com ângulo reto é exatamente um triângulo onde um dos ângulos vai representar 90 graus. Então, eu vou dizer o seguinte. Imagina que eu tenho esses caras e aí eu vou dar nome para eles. Então, esse aqui ele vai chamar de 90 graus. Tudo bem? Este outro aqui, geralmente a gente utiliza ângulos e a gente dá um nome de letras gregas. Uma delas é o θ. Então esse seria o nosso θ. E existe outra relação também, seria o nosso alfa. Então vou pegar aqui. Cadê o alfa? Alfa. Na verdade pode ser qualquer letra grega, mas por costume a gente costuma chamar esses caras desses valores. Então aqui a gente tem o nosso triângulo. E eu tenho esses três ângulos. Então existem alguns nomes que a gente dá para esses caras. Então um dos nomes é o que a gente chama de hipotenusa.
que é exatamente esse cara. O outro a gente chama de cateto e o outro a gente chama de cateto também. Vou chamar de cateto 1 e o cateto 2, só para diferenciar, para não ter complicação. Só para vocês entenderem que não é o mesmo cara. Então, pelo teorema de Pitágoras, o que a gente descobriu? Que o lado maior é a hipotenusa e ele é a soma dos catetos ao quadrado, né? Então, nós sabemos que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Né? A gente utilizava essa relação. Mas quem é a, quem é b e quem é c? O a ao quadrado é a nossa hipotenusa, que é o nosso lado maior ao quadrado. E isso vai ser igual ao cateto 1 ao quadrado, né? Só para a gente não identificar que é o mesmo lado ao quadrado. Por isso que eu coloquei cateto 1 e cateto 2. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente já estudou essas relações. Só que o que acontece? Existem outras relações com relação ao ângulo. Se eu quiser relacionar o ângulo, eu posso utilizar outras relações que são chamadas de seno e cosseno. Como seriam elas? Então, vamos ver se a gente consegue entender aqui. Ó. Existe o cosseno de um ângulo, que ele é dado pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o outro seria o seno, que é o meu cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Deixa eu pegar aqui. Existe também a tangente, que é o cateto adjacente sobre o oposto. É o oposto sobre o adjacente, né? Porque a tangente é seno sobre cosseno. Então, o seno, cosseno e tangente são fórmulas trigonométricas que permitem. Obrigado. São formas trigonométricas que permitem com que eu relacione os ângulos. Ou seja, crie uma relação entre eles. Então vamos tentar identificar como que vai ficar essa relação aqui pra gente. Então deixa eu ajeitar um pouquinho. Então vamos começar, a gente vai ver só o básico, para identificar seno, cosseno e tangente. Então vamos começar pelo primeiro, que é o cosseno. O cosseno a gente pode chamar ele de cos, que é o que eu tinha colocado ali inicialmente. Eu acabei colocando aqui como igual, por isso que vai dar B, ó. Pronto. Então eu posso chamar esse cara de cos e o ângulo que eu estiver analisando. O x representa o ângulo, na verdade. Então, por exemplo, se eu estiver analisando o cosseno de θ, né?
como que vai ficar o cosseno de θ? O cosseno de θ, ele vai ser o nosso cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa é a hipotenusa, e o cateto adjacente é o cateto que está perto. Ó. Então, se meu ângulo está aqui, qual dos lados está mais perto? Esse ou esse? É o cateto 2, né? Então, aqui seria o cateto 2 dividido pela hipotenusa. Simples. Se eu fosse fazer o cosseno de alfa, eu teria quanto? Eu teria, meu cateto adjacente seria esse cara aqui, ó. Então seria o cateto 1. Tudo bem? Dividido pela hipotenusa. A mesma coisa eu consigo fazer com o meu seno. Então, o meu seno, eu posso simplificar ele e dizer que ele é um sin. Né? Muitas vezes vocês vão ver em livro que o cara chama de sen x, tudo bem? E aí a gente faz a mesma coisa. Então aqui eu vou ter meu θ. E aí, olhando para esse, quem é o cateto oposto? Qual o lado oposto? É esse cara aqui, ó. Então seria o cateto 1 dividido pela hipotenusa. Se eu fosse fazer a mesma coisa, que a gente vê depois a tangente, o alfa, como que ficaria o alfa? O alfa ele vai ser o que? O cateto oposto, ó, eu estou olhando para esse ângulo. O oposto dele, ou seja, o que está na frente dele, é o cateto 2. Então aqui seria cateto 2. Tudo bem? E o último, que é a tangente, ele vai ser exatamente, em vez de eu escrever tangente, eu posso escrever como TG. Tudo bem? Deixa eu só cortar esse cara aqui. Posso chamar de TG de tangente. Então eu vou ter a mesma coisa. No meu θ, imagina aqui, θ, e aqui o alfa. Alfa e alfa. Então, ó, no θ eu vou ter cateto oposto sobre adjacente. Então, olhando para esse ângulo, o oposto é quem? É o cateto 1. E o adjacente vai ser quem? Vai ser o cateto 2. Já no alfa vai ser o contrário, ó. Cateto 2, que é o oposto, dividido por 1, que é o meu cateto adjacente. Será que foi? Deu para entender? Vamos ver algum exemplo? Então, deixa eu simplificar esse cara aqui. Isso aqui não vai precisar, porque por enquanto a gente não vai utilizar o teorema de Pitágoras. Tem como implementar ele, mas por enquanto a gente não usa. Então vamos aos exemplos. Então, vamos imaginar que eu tenha dois triângulos. Eu tenha esse triângulo. Ele está considerando como uma imagem estática. Deixa eu fazer um negocinho simples. Que é isso aqui, ó. Beleza. Então, ó, considerei agora como uma imagem estática, posso cortar. Vou deixar ele no cantinho por enquanto, para a gente se basear. Então, vamos imaginar que eu tenho isso aqui. Então, vamos simplificar. Vamos dizer que esse cara, ele vai valer, vamos dizer, ele vai valer 15. Esse cara, ele vai valer 18. E esse cara aqui, eu tenho que fazer as contas certinhas, para a gente não falar besteira. Então, ele vai valer exatamente 15 ao quadrado mais 18 ao quadrado.
Então esse cara vai dar algo em torno de 23,4. Ou vamos no básico, né? Esse cara é 4, esse cara é 5, esse, pronto, 3, 4, 5. Que aí não tem problema de dar errado. Então vamos lá. Vamos ver se a gente está entendendo o exemplo. Então, vamos imaginar a seguinte coisa. Vamos fazer o primeiro do seno, depois a gente faz esse da tangente. Então vamos olhar aqui, ó. Eu tenho esses dois. E eu tenho o meu exemplo e o meu carinho. Então vamos fazer ali o seno de cada um deles. Então como que vai funcionar o seno? Então vamos lá. O seno de θ é meu cateto oposto sobre hipotenusa. Nesse caso aqui, ó, eu tenho o meu ângulo. Quem é o cateto oposto? 3. Quem é a hipotenusa? 5. Então eu posso dizer que esse cara equivale a 3/5. Tudo bem? O alfa agora. Cateto oposto de alfa, cateto 2 sobre hipotenusa. Quem é o cateto 2? 4/5. Então vai ficar 4 dividido por 5. Viu como é fácil? Tranquilo? Então, vamos para o próximo. Vamos agora para o seno, para o cosseno no caso. Então aqui, ó, vou tirar. Então vamos lá. Cosseno é o cateto. O cosseno ali, ele vai ser... deixa eu botar aqui para poder facilitar. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso, que aí vai dar o cateto 1 sobre hipotenusa. Beleza. E aqui é a mesma coisa. Pronto. Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. No caso do alfa, é o cateto 1 sobre hipotenusa, que é o 3/5. E a mesma coisa aqui no seno. 2 sobre hipotenusa. Então, vamos olhar aqui a mesma coisa do cosseno. Só que aqui, no cosseno, é o cateto adjacente. A cateto adjacente é o 2 sobre hipotenusa. E aqui vai ser o 1 sobre hipotenusa. Então, no cosseno, o cateto adjacente é quem? É o 4, né, porque é o cateto 2, dividido pela hipotenusa, que é o 5. Então, 4/5. Já no outro, o alfa, o cateto adjacente, ó, é o cateto 1, que é o 3, dividido por 5. Então, vai ficar 3/5. Tudo bem? Então vamos agora para o tangente. Então aqui deixa eu pegar esse carinha aqui. Então vamos lá. Tangente de θ, cateto oposto sobre adjacente, ou seja, o 1 sobre 2. Então 1 sobre 2, quem é o meu 1? É o 3, quem é o 2? 4. Então 3/4. Agora vamos lá. Cateto oposto sobre adjacente. Vai ser, no caso do alfa, é o 2 sobre 1, né? Quem é o 2? É o 4 e o cateto 1 é o 3. Então vai ficar 4 dividido por 3. Tudo bem? Então, seno, cosseno e tangente é exatamente isso. É um pouquinho chato, mas tranquilinho de gravar. Certo? Então, como atividade aí para casa, vou botar um triângulo e pedir para vocês calcularem o seno, cosseno e tangente. Certo?
Então, queridos, exercício para casa bem tranquilinho. Calcular o seno de alfa e de teta, cosseno de alfa e de teta e a tangente de alfa e de teta. Mudei os valores aqui. É só jogar e só substituir, fazer a mesma coisa que a gente fez nas questões anteriores. Tudo bem? Então terminamos por aqui. Façam as atividades, lembrando que elas valem nota, certo? A maioria não tem feito as atividades, então façam as atividades porque elas vão valer ponto sim, tudo bem? E aí terminamos por aqui. Até mais ver. Bons estudos.